Olá, alunos do curso de Álgebra Linear da disciplina Semipresencial. Então, na aula de hoje, nós vamos começar o estudo de determinantes. E hoje, propriamente dito, nós não vamos falar, nessa aula aqui, nós não vamos falar de determinante. Vamos falar só de permutações e inversões. É uma parte introdutória, determinante mesmo, nós vamos começar na aula 2. Então, vamos lá. Permutações. Vamos definir o que é uma permutação. Vou pegar um número natural, seja n um número natural, uma permutação P, P1, P2, Pn, vou pegar a caneta aqui, dos números 1, 2 e n, é o arranjo de n números em alguma ordem, sem repetições ou omissões. Tá muito técnico, mas vamos explicar de uma maneira mais clara aqui, ó. Em outras palavras, permutação é dados n objetos, P1, P2, Pn, de quantos modos é possível ordená-los. Pronto, é isso. Aí se você pensar, por exemplo, os números 1, 2 e 3, cada ordenação que você pode fazer com 1, 2 e 3, como é que nós fazemos? Ó, você pode ter a ordem 1, 2 e 3, você pode ter a ordem 1, 3 e 2, você pode ter 2, 1 e 3, pode ter 2, 3 e 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1. Na realidade, olha como é que eu fiz aqui, ó. Eu fixei o 1 e variei o 2 e o 3, ó. 1 tá parado aqui, ó. 2, 3, 3, 2. Fixei o 2, 1, 3, 3 e 1. Fixei o 3, 1, 2, 2 e 1. Claro que quando os números forem maiores, se eu for fazer permutação 1, 2, 3 e 4, é mais complicado, vai ter um número maior. Se eu for fazer permutação entre 1, 2, 3, 4, 5, mais ainda. Então, quer dizer, quanto maior a quantidade de objetos a que se pretende colocar em ordem, aí sim eles vão ficando maiores. Muito bem, vamos lá. Ó. No caso geral, n modos, você pegar n objetos. Se você pegar n objetos, eu quero ordená-los. Então eu tenho n modos de escolher o objeto que ocupará o primeiro lugar. Aí um já ocupou aquele primeiro lugar. Por próximo, eu terei n menos 1 modos de escolher o que ocupará o segundo lugar. Concorda comigo? Então, ele vai ter um objeto que vai ser escolhido para o segundo lugar. Para o terceiro, eu vou ter n menos 2 modos de escolher o terceiro lugar. E assim por diante, até um modo para se escolher o objeto que ocupará o último lugar. Quando eu multiplico, né, todos esses números, quer dizer, o número de modos de ordenar n objetos distintos é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até 1, e isso é o quê? N fatorial. Tá certo? Bom, cada uma dessas ordenações, formou uma ordem, cada uma dessas ordenações é chamada uma permutação de n, de n objetos. E o número de permutações de n objetos distintos é representado por Pn. Assim, juntando as coisas, conforme nós colocamos agora no slide anterior, Pn é igual a n fatorial. Ok? Ótimo. Muito simples, né? Inversões. Agora, o que é uma inversão? Dada uma permutação dos inteiros 1, 2 e n, existe uma inversão quando o número inteiro precede outro menor do que ele. Ok? Não? Então, vamos dar um exemplo para que fique mais claro. Calma aí que você vai entender. O que está querendo dizer é o seguinte, vamos lá. Vamos fazer uma permutação dos números 1, 2 e 3. Permutação, então vou colocar aqui a permutação. Vou colocar aqui o número de inversões. Calma que eu já vou explicar melhor o que é. Aqui, ó, vou pôr todas as permutações. Aquela do exemplo que nós colocamos agora há pouco ali, ó. Fixei o 1, fixei o 2, o 3. Então, todas as permutações aí. Muito bem. O que vai ser inversão? Você vai olhar a permutação. Se por acaso tiver na sequência aqui, na ordem aqui, um número em que tiver antes de um maior do que ele, quer dizer, se estiver antes de um menor do que ele, na realidade, você vai dizer que houve uma inversão. Então, por exemplo, 1 é menor do que 2? É. O 2 é menor do que 3? É. Então, não teve nenhuma inversão ali, ó. Então, a gente diz que nesta primeira não teve inversão. Agora, olha aqui, ó. O 1 é menor do que 3? É. Então, não teve inversão. Agora, o 3, ele não é menor do que 2. Então, quer dizer, se eu tive um número, antes de um número menor do que ele, então eu digo que teve uma inversão. Se você olhar para cá, ó, o 2
é menor do que o 1? Não. Então teve uma inversão ali. Olha lá, ó. O 1 é menor do que o 3? É. Então não teve inversão. O 2 é menor do que o 3? É. Então só teve uma inversão aqui. Tá vendo? Agora olha esse exemplo aqui. O 2 é menor do que o 3? É. Tudo bem. O 2 é menor do que o 1? Não. Então teve uma inversão. O 3 é menor do que o 1? Não. Outra inversão. Então, ó, neste caso aqui nós tivemos duas inversões. Olha o próximo exemplo. O que você acha que é esse próximo exemplo? Pausa o vídeo aí e vê o que você acha. Ok, então vamos continuar. Olha, o 3 é menor do que o 1? Não. Então teve uma inversão. O 1 é menor do que o 2? É. 1 é menor que o 2. Isso. 1 é menor que o 2. Então não teve inversão. Muito bem. Agora, o 3 é menor do que o 2? Não. Então ali também teve outra inversão. Então, são duas inversões. E no último, o que você acha? Faça como no caso anterior. Pausa aí, faça a conta e vê se você acertou. Ok, então vamos. Olha lá, 3 é menor do que o 2? Não. Então tem uma inversão. O 2 é menor do que o 1? Não. Outra inversão. Acabou? Não. Aqui, ó. O 3 em relação ao 1 aqui, ó. O 3 é menor do que o 1? Também não. Então eu tive outra inversão. Então esse é o caso que nós temos 3 inversões. Quer dizer, essa aula de hoje é muito simples, mas eu estou falando disso porque a próxima aula, que seria a segunda aula de determinante, nós vamos falar dessas coisinhas aqui. Permutação e inversões para poder definirmos o determinante. Então, essa aula vai ser só isso mesmo, é só para dar uma esquenta mesmo, dar uma aquecida aí nas turbinas para a próxima aula, que será muito mais importante. Então é isso aí, um abraço e até a próxima.